O primeiro insight de sustentabilidade, eu acho que ocorreu quando da minha volta dos Estados Unidos, depois de ter passado 7 anos fora do Brasil, ao final de 2004, que coincidiu com um momento especial da Alcoa de expansão das suas atividades, minas de bauxita, hidrelétricas, expansão de unidades fabris, e o momento que o Brasil vivia de efervescência na sua sociedade civil. Eu preciso confessar que até então eu não era o exemplo da sustentabilidade, né? Eu conto publicamente, já contei várias vezes, a minha experiência. Eu era diretor financeiro da Alcoa quando, em 1994, surgiu a ideia de criar um parque ambiental no meio da nossa maior fábrica aqui no Brasil, Alumar, em São Luís do Maranhão. Na época era um investimento de US$ 400 mil. Eu, como diretor financeiro, olhei para o investimento e falei, de jeito nenhum, para que fazer um negócio desse? Graças a Deus, o então presidente da Alcoa era muito mais inteligente do que eu e mandou fazer. Hoje, eu tenho o maior orgulho daquele parque. Eu acho que desde a criação nós já recebemos mais do que, sei lá, 120 mil visitantes. É de uma importância enorme na ilha de São Luís. E hoje, só para demonstrar a minha conversão para a causa da sustentabilidade, estamos, além daquele parque ambiental em São Luís, temos um parque ambiental em Poços de Caldas. Estamos agora empenhados, e eu particularmente empenhado, em criar o outro parque ambiental em Tubarão, em Santa Catarina. Enfim, de um diretor financeiro que só olhava número, eu acabei virando, acabei virando, eu diria, não um ongueiro, mas acabei virando um líder mais responsável nos dias de hoje. Eu tenho uma formação acadêmica um pouco eclética, mas cursei a Fundação Getúlio Vargas aqui, depois fui fazer meu MBA lá fora. Então, um treinamento acadêmico de homem de negócio, homem durão para tomar as decisões voltadas fundamentalmente para atender às expectativas dos nossos acionistas. Ao mesmo tempo, isso na final da década de 60, início da década de 70, também me interessei muito, era época de efervescência, me interessei muito pela sociologia e ciências sociais. Talvez essa formação, apesar que nunca levei o canudo da Universidade de São Paulo, mudou um pouco a minha cabeça. Mas como já disse, até, eu diria, alguns anos atrás, eu sempre fui o homem de negócios tradicional, durão, ênfase extremamente grande sobre números, sobre decisões baseadas em fatos. Mas como líder responsável, eu aprendi novamente que é importante escutar, ouvir. Primeiro aprendi a importância de escutar os próprios alcoanos e alcoanas. Nós temos um nome para quem trabalha nessa grande empresa chamada Alcoa. E de forma tão importante quanto isso, aprendi a importância de escutar os comunitários, a sociedade, as organizações civis, enfim, a sociedade em geral. A escuta exige fundamentalmente uma dose elevada de humildade. A fala não. A fala que é bem representativa do treinamento dentro das escolas de administração de empresas, as tradicionais, não exige humildade, Pelo contrário, a escuta, sim, exige a humildade, exige ouvir o outro e refletir sobre o que o outro esteja falando, procurando, enfim. E esta, novamente, é uma característica fundamental nos dias de hoje de qualquer líder. Pode ser de uma organização complexa, enorme, como a Alcoa
seja no Brasil, seja no mundo, ou até de uma organização não governamental de pequenas dimensões. A escuta, falta muito a escuta dentro do mundo de hoje. Talvez o maior desafio de uma organização, enfim, que busca ser sustentável é como disseminar, né, a escuta, enfim, as características básicas de uma organização responsável entre todos os seus membros. Não basta ser um líder que fala e pratica a tal da sustentabilidade. O que é importante, fundamentalmente, é toda a organização acreditar na importância dos conceitos básicos e efetivamente praticar esses conceitos. Não existe uma organização sustentável, responsável dentro de uma sociedade onde apenas o seu corpo dirigente pratica os conceitos básicos da sustentabilidade, seja a busca da justiça social, a responsabilidade ambiental. É fundamental, vamos dizer, dentro da nossa organização, essa grande companhia chamada Alcoa, que o operador de Cuba, da sala de Cuba, né, entenda a importância da responsabilidade ambiental. Só para exemplificar, né, se ele não colocar a tampa em cima da cuba da forma apropriada, aquela cuba vai emitir CO2, né, e contribui, infelizmente, para o tal do aquecimento global. Então, é fundamental que cada um, dentro de uma organização, entenda a sua importância na busca dessa responsabilidade, seja social, seja ambiental, enfim, de efetivamente praticar a cidadania. Abrir a mina de bauxita em Juruti, no oeste do estado do Pará, na divisa com o Amazonas, realmente foi uma experiência ímpar, está sendo uma experiência ímpar para mim, mas fundamentalmente para todos os alcoanos e alcoanas. É um município com uma vida pacata, tranquila, em muitos aspectos carente, em várias dimensões, e o choque com a Alcoa chegando com um investimento de 2 bilhões de dólares, trazendo consigo a modernidade na forma de 12 mil homens e mulheres para construir um porto, uma ferrovia, uma estação de beneficiamento. O choque foi algo absolutamente significativo e exigiu de nós, e não de mim, mas sim dos homens e das mulheres que lá trabalhavam, realmente uma capacidade de escuta e, fundamentalmente, de diálogo muito grandes. Nós erramos, sim. Não é que chegamos lá e acertamos. Erramos. Eu acho que o ponto positivo foi quando erramos, a gente dava um passo para trás e aí consertava e andava para frente. Hoje em dia, e a gente mede isso através de pesquisas de opinião, Ibope, etc., o nível de satisfação com o projeto é bastante grande. Isso não significa que todos apoiam o projeto. E mesmo aqueles que são dissidentes, que não apoiam o projeto, nós fazemos um esforço incrível. Quando eu digo nós, não sou eu, são os homens e mulheres que lá estão, um esforço incrível para escutá-los, para entrar num diálogo pacífico, visando construir para Juruti um futuro melhor. Novamente, essa tal de sustentabilidade exige uma dose grande de humildade, uma dose grande de escuta e, fundamentalmente, um diálogo visando construir algo positivo. É o nosso desafio lá em Juruti, diariamente. A nossa licença para operar não é só concedida pelo SEMA, Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Pará. A licença real lá em Juruti é concedida diariamente pela sociedade, pelos jurutienses.
uma experiência absolutamente incrível e que vai continuar nesses próximos anos. Quem sou eu para dar dicas, mas eu acho que são três elementos, existem três elementos que são super importantes. Primeiro, uma disposição, uma vontade de falar com todas as partes interessadas e não discriminar entre eu só falo com alguns e não falo com os outros. Uma organização sustentável tem que ter essa disposição de se abrir para todos. A segunda coisa é a escuta. Ao se abrir, vamos escutar quais são as necessidades. Eu acredito, e os alcoanos e alcoanas também acreditam, que através do diálogo, de um diálogo responsável, as soluções para os problemas vão emergir e poderão ser implantadas. Então, se abrir, escutar e dialogar são as três características absolutamente fundamentais para uma organização sustentável.